Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato. Seja bem-vindo e a gente convida você a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. E convida também a clicar aí no sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Isso aí é importante, pois isso ajuda a impulsionar o canal. E aquele amigo, aquele parceiro que quiser e puder nos ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E nesse momento a gente reserva esse momento para agradecer aos amigos Carlos Marcos e Gulit Barreto. Esses parceiros aí, o Carlos e o Gulit, enviaram sua ajuda ao canal recentemente. Obrigado, amigos. Bem pessoal, aquilo que muitos temiam acaba de acontecer. Na madrugada de hoje, dia 19 de novembro de 2024, os ucranianos realizaram o primeiro ataque a alvos dentro da Federação Russa, utilizando mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. Lembrando aos nossos amigos que no domingo, dia 17 de novembro, o presidente Joe Biden, que perdeu as eleições presidenciais dos Estados Unidos e por isso entregará o cargo ao presidente eleito Donald Trump no dia 20 de janeiro. Ele, o Biden, decidiu escalar o conflito, dando um passo polêmico e muito perigoso ao autorizar que os ucranianos utilizem esses mísseis para atacar o território russo. Hoje, estão completando 1000 dias da guerra entre russos e ucranianos. E hoje, os russos informaram que 6 mísseis ATACMS fornecidos aos ucranianos pelo governo dos Estados Unidos foram lançados a partir da Ucrânia em um ataque que visava atingir uma instalação militar na região fronteiriça de Bryansk. Agências russas de notícias informaram logo cedo que o Ministério da Defesa do país comunicou que às 3 horas e 25 minutos, hora local lá da Rússia, o que corresponde a 21 horas e 15 minutos, horário aqui de Brasília. Nesse horário, os ucranianos atacaram a região de Bryansk com 6 mísseis balísticos ATACMS. O comunicado russo afirma que 5 desses mísseis foram abatidos pelas defesas aéreas do país e um deles foi danificado. Disseram também que detritos desse míssil danificado caíram em uma instalação militar, causando um incêndio, e que esse ataque aí não causou vítimas. A imprensa ucraniana, citando uma fonte militar não identificada, disse que os mísseis fornecidos pelos Estados Unidos foram mesmo utilizados nesse ataque, que teria, segundo a imprensa ucraniana, teria atingido um alvo militar localizado perto da cidade de Kurachev, que, de acordo com algumas mídias, fica a quase 130 quilômetros dentro do território russo. Tem mídia informando que o alvo ficava a 110 quilômetros, outras a 115 e algumas a 130 quilômetros dentro do território russo. A imprensa ucraniana diz que o alvo foi atingido com sucesso, mas até o momento em que trabalhávamos neste vídeo, as informações fornecidas por fontes governamentais não deixaram claro o uso dos ATACMS. Eles não informaram qual munição foi utilizada e se limitaram a dizer apenas que realizaram um ataque contra um depósito de munições em Bryansk, esse ataque teria causado 12 explosões secundárias. São as informações que chegaram até a gente. Lembrando aos nossos amigos que os mísseis ATACMS fornecidos aos ucranianos podem atingir alvos localizados a cerca de 300 quilômetros, com algumas fontes informando que o alcance dessas munições aí é superior a 300 quilômetros. Existe um tratado internacional
que impede o fornecimento de mísseis com alcance superior a 300 quilômetros. Os países fabricantes, não podem fornecer esses mísseis a outros países. Mas algumas informações dizem que esses mísseis entregues à Ucrânia podem sim ter alcance superior aos 300 quilômetros. Já há alguns meses que o governo russo vem alertando sobre os riscos de a OTAN autorizar o uso de suas armas para atingir o território russo, alegando que os ucranianos não possuem os recursos para a aquisição e designação de alvos e não possuem também o conhecimento para a orientação dessas armas até os alvos. Elas precisam ser programadas, ser orientadas. Os ucranianos não têm essa capacidade, nem os meios como satélites e outros equipamentos de reconhecimento e vigilância. Esses meios são fornecidos pela OTAN. O governo russo alega que militares da OTAN estão operando os sistemas necessários para que os ucranianos lancem os mísseis Scalp, Storm Shadow e ATACMS. E por isso, segundo os russos, caso esses mísseis atinjam o território da Federação Russa, o Putin disse que isso aí será considerado como a OTAN entrando efetivamente na guerra. Na prática, meus amigos, isso será visto como uma declaração de guerra da OTAN para com a Rússia. E autoridades lá da Rússia disseram que haverá uma resposta forte. Recentemente, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto que amplia as possibilidades de emprego das armas nucleares. Esse decreto reduz as exigências para que a Rússia realize um ataque nuclear contra um possível país agressor. Isso aí flexibiliza um ataque russo, facilita a tomada de decisão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse recentemente que as novas regras significam que a Federação Russa se reserva no direito de usar armas nucleares em caso de uma agressão contra seu território e contra o território da Bielorrússia, mesmo que essa agressão seja usada, para essa agressão e que seja usada armas convencionais, como os ATACMS, Scalp, Storm Shadow e outras munições, inclusive drones fornecidos por países ocidentais. De acordo com as novas regras, os russos reafirmam o direito de usar essas armas nucleares em resposta a qualquer ataque com uso de armas de destruição em massa que atingir seu território ou o território dos aliados. O decreto assinado pelo Putin também deixa claro o entendimento dos russos de que um ataque de um país sem armas nucleares, um país que não possuam armas nucleares, como a Ucrânia, mas se ela for apoiada, esse ataque for apoiado por um país detentor dessas armas, como nesse caso de hoje os Estados Unidos, isso será considerado como uma agressão conjunta. Portanto, amigos, de acordo com esse decreto, os Estados Unidos acabaram de atacar o território russo. Isso de acordo com esse decreto assinado pelo Putin. Como autoridades russas estão dizendo, o conflito acaba mesmo de entrar em uma nova fase. E com esse ataque aí, Zelensky, que sabe que não possui recursos suficientes para vencer os russos, ele espera provocar uma reação desproporcional do Putin e assim conseguir mais apoio e quem sabe até mesmo a participação direta de tropas da OTAN. A nosso ver, esse é o propósito do Zelensky. Depois das últimas ameaças em relação a ataques com armas da OTAN em seu território, o Putin, que até agora parece ter se esforçado em evitar uma grande escalada do conflito, ele acaba de
ser colocado contra a parede. Se não der uma resposta à altura, ele corre o risco de cair em total descrédito de seus inimigos, que compreenderão que ele não tem mesmo coragem para cumprir suas ameaças. E se assim for, certamente a próxima escalada pode ser tropas da OTAN lutando dentro da Ucrânia. Nós aqui estamos acompanhando o desenrolar dessa situação que realmente é crítica. A gente acredita que alguma coisa será feita pelos russos, porque a escalada dessa vez ela foi bastante desproporcional de acordo com o entendimento dos russos. Então a gente segue acompanhando isso aí. E assim que surgirem novas informações, a gente conta tudo aqui para vocês. Como a gente sempre informa nesses casos, é uma situação muito nova, o ataque foi muito recente. Os lados estão avaliando as consequências, os resultados. Os russos estão avaliando o que deve ser feito. Estão emitindo, autoridades russas, quando falam a respeito, estão falando com muito cuidado. A gente observa que autoridades russas estão falando com cuidado sobre este evento e provavelmente o Putin fará uma declaração em breve. Até este momento em que eu estou trabalhando no vídeo, não vi nada a respeito de uma declaração do Putin, mas ela virá. Ela terá que ser dada uma declaração do Putin. E aí a gente terá mais noção de como os russos avaliaram esse ataque aí. De qualquer forma, a gente fica aguardando e assim que tiver novidade, a gente passa para os amigos. Bem, pessoal, é isso. Nós chegamos ao fim desse nosso trabalho e muito obrigado pela sua ótima companhia. E eu espero você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!